tudo bem? Eu sou a professora Patrícia Viana, professora de literatura, e o tema da nossa aula hoje é realismo. Mais precisamente, o realismo na Europa. Bom, em se tratando de realismo, vamos lembrar que o realismo ele veio negar, o objetivo dele era negar o excesso de subjetividade romântica. Por conseguinte, o que é que vai acontecer? O realismo ele vai ter como base as correntes científicas, o determinismo, o evolucionismo, o positivismo, certo? Trazendo a razão para o seu eixo, ok? Segundo, a objetividade. Então, a gente tem que lembrar que o realismo, seja ele na Europa, no Brasil, o realismo como um todo, ele vai trazer essa proposta de razão e objetividade. Tudo bem? Olha, lá na Europa, na França mais precisamente, a obra que marca o início, do realismo francês é a obra Madame Bovary, do Gustave Flaubert. Essa obra foi considerada pela crítica literária como a primeira obra definitivamente realista lá na Europa, ok? Essa obra ela veio com uma ideia de propôs, na verdade, uma análise dessa sociedade hipócrita que pregava uma coisa, mas fazia outra. A Emma Bovary é apresentada para nós inicialmente como uma heroína romântica, e ela não deixa de ser também, né? Mas uma heroína romântica, por quê? Porque ela idealizava um casamento, ela idealizava uma vida social típica das moças que ela lia nos livros literários, tá certo? Nos livros românticos. No entanto, com o passar do tempo e com tudo que ela vivencia, ela vai se modificando. Aí culmina também no fato de ela trair o marido com alguns amantes, certo? No entanto, o fim de Madame Bovary, o fim de Emma Bovary, é o típico fim romântico. Ou seja, como ela não se adequou à sociedade, a sociedade exigia um padrão, como ela não se adequa, qual é o fim dela? A morte, certo? Então, o que a gente nota a partir daí? Que o amor vai levar à vida, mas a morte também é uma forma de redimir os pecados. No caso de Madame Bovary, a sociedade ao seu redor não aceitava, como ainda hoje não aceita, o tipo de comportamento dela, certo? Lembre-se que ela foi se modificando durante a narrativa. E, no fim, o fim último dela vai ser a morte, ok? Bom, saindo do realismo na França, a gente vai para o realismo em Portugal. Mais precisamente, o realismo da geração de 70. O realismo em Portugal, eu costumo dizer que ele começou com uma questão, com uma discussão literária, né? Por quê? Porque o que imperava em Portugal na época era o romantismo, certo? Mas novos artistas apareceram com novas ideias e estavam causando um ofurô muito grande. Até o ponto que surge aí, a famosa questão Coimbra. A questão Coimbra que veio com a proposta, que na verdade foi essa discussão literária entre românticos e realistas. O romântico, aí na pessoa do José Feliciano de Castilho, e os realistas na pessoa do Antônio de Quental, do Teófilo Braga, enfim. O que foi a questão Coimbra? O José Feliciano de Castilho, ele não concordava com as novas ideias que estavam aparecendo. Ele, romântico, não aceitou as novas ideias dos poetas novos, bem novos, que estavam aparecendo, como é o caso de Antônio de Quental, que eram alunos da Universidade de Coimbra. O José Feliciano de Castilho já era um professor muito respeitado. E aí ele foi convidado, José Feliciano de Castilho vai ser convidado para prefaciar a obra de um aluno dele. Nessa obra, ele faz uma crítica muito pesada a esses novos artistas, certo? A essa nova ideia de literatura que estava aparecendo. E citou o nome do Antero de Quental, não só dele, mas citou o nome do Antero de Quental. O Antero de Quental não ficou satisfeito e escreveu uma carta, em forma de panfleto, para o jornal, que ficou conhecida como Bom Senso e Bom Gosto. E ficou, para resumir a ópera, para resumir a ideia, eles ficaram rebatendo a ideia um do outro. A partir daí, formou-se o que as pessoas falam, que já estavam se formando, a geração de 70, que seria essa geração que antecede a questão Coimbra e por conta da questão Coimbra continua formando a geração desses novos artistas, ok?
Qual é o fruto disso? As conferências do Cassino Lisbonense. Nessas conferências, eles utilizaram aquele espaço para poder discutir literatura, política e etc. Os novos rumos do realismo europeu, certo? Se destaca, né, sai de lá um dos maiores prosadores que a gente tem na Europa, um dos maiores prosadores do realismo, que é o Eça de Queiroz. O Eça de Queiroz que escreveu sobre tudo que era possível dentro do contexto da época, né? Ele fez uma crítica muito grande à igreja, tá certo? Grandes obras, né? Obras como O Crime do Padre Amaro. Ele fez uma crítica à sociedade, à sociedade portuguesa hipócrita, né? Com os maias, tá certo? Então, todas as obras, de alguma forma, ele era uma obra crítica, social e política. O Eça de Queiroz é um dos maiores nomes que a gente tem na prosa portuguesa. Na poesia, a gente tem, claro, o Antério de Quental, Teófilo Braga, Cesário Verde, com as suas poesias mais citadinas, né? Mais relacionadas à cidade. E ele só escreveu um livro também, que é o Livro de Cesário Verde, ok? Então, a gente tem esses artistas que implementam uma nova ideia de literatura realista, tá certo? Em Portugal, e o Brasil acaba sofrendo algumas influências não só do realismo em Portugal, mas do realismo na Europa. Espero que você tenha compreendido. Bons estudos e até a próxima!